Muito bem, que Deus abençoe a todos. É um grande prazer, uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui. Sempre estar aqui é uma alegria enorme falando da palavra de Deus. Eu peço que você desconsidere o cenário, desconsidere os ruídos, desconsidere a iluminação que está pouca, desconsidere tudo isso. Porque o que nós vamos passar aqui é muito mais importante do que esses detalhes que você observa visualmente, ou mesmo o áudio não esteja legal. Não se importe com isso, importe-se simplesmente ouvir o que eu tenho a falar nesse momento. Porque hoje, meu amigo, hoje, domingo, nesse momento eu gravando domingo, eu ouvi essa palavra na igreja, o pastor, a noite das noivas, você que não participa, todas as noites na Igreja Universal, a partir das 18 horas. A noiva, por que a noite das noivas? É a preparação para aqueles que desejam ser salvos, que desejam subir com Jesus para a glória. Então nós temos a noite das noivas. Então, na noite das noivas, hoje, domingo, nesse momento hoje, eu estou gravando aqui dia 10, hoje eu ouvi essa palavra na igreja e eu achei muito forte, porque é o seguinte, eu já ouvi essa palavra várias vezes. Você também deve ter ouvido várias vezes essa palavra, e não só ouvido, como lido também várias vezes. Enfim, você deve ter conhecimento dessa palavra. Mas eu gostaria que você refletisse mais uma vez, um pouquinho mais, a respeito disso. Livro de Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantas vezes você deve ter ouvido já essa palavra? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quantas vezes? Eu já ouvi várias vezes. Eu já perdi as contas. Por exemplo, eu gosto de falar não para questão de número, porque isso não importa. Como eu digo, na questão de tempo de igreja, tempo de que você conhece o Evangelho, não importa. Mas eu tenho 21 anos de igreja. Desde criança, desde 4 anos de idade da igreja, 21 anos de igreja. E desde criança eu ouço esse versículo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você já parou para pensar sobre o grau de importância que tem esse versículo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa? Você já parou para pensar os pormenores, digamos assim, do que significa esse ser fiel até a morte? Como assim? Vou explicar. É como um casamento, é como um relacionamento. Um casamento, vamos dizer, um relacionamento é muito vago. Um casamento. Quando você se casa, se você é casado, você sabe disso, né? Você que é solteiro, igual a mim, por exemplo, nós somos solteiros, a gente talvez possa dizer que a gente entende por alto, teoricamente, mas na prática, quem é casado entende o que eu vou falar agora. Quando a pessoa se casa, ela promete ser fiel. E lá no juramento diz o seguinte: na alegria e na doença. Aliás, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Com Deus é algo muito mais glorioso. O juramento é praticamente o mesmo, só que esse juramento geralmente não é feito confesso, mas é feito através da própria entrega de vida que nós temos, mas com uma condição diferente, muito mais gloriosa, que a morte não separa. Pelo contrário, a morte ela vai nos unir ao Senhor Jesus na eternidade. Tanto que a Bíblia relata a questão da vida de Cristo como as noivas esperando o Senhor Jesus. Então é algo assim, similar ao casamento. Aliança, similar ao casamento. O que acontece na aliança do casamento? Acontece isso que a gente está falando para você aqui agora. Você promete ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na miséria, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. Muitos, evidentemente, não cumprem esse juramento. Mas numa aliança é para ser cumprido esse juramento. É para ser cumprido todas essas palavras. Não são só palavras. Esse juramento é para ser cumprido pelas pessoas que o fazem. A pessoa que se submete a esse juramento, ela tem que estar disposta a cumprir. E não importa o que aconteça. Não importa se, como diz o juramento, não importa se a pessoa esteja doente. Se você casa, se eu caso, por exemplo, e a minha esposa vier a adoecer, não importa se ela esteja doente, não interessa ela estar doente, eu vou ter que ser fiel a ela na doença. Eu não posso abandonar ela. Se eu me caso, por exemplo, por algumas circunstâncias, Deus o livre, está amarrado isso, mas eu vier, por exemplo, nós passarmos uma condição de pobreza, digamos assim, estivermos bem financeiramente, de repente, a gente cai numa situação que a gente fica na pobreza. Não interessa, não importa. O juramento diz que nós temos que continuar mesmo assim.
Se eu estiver triste, chateado, magoado, com raiva, alegre, de qualquer maneira, não pode ser quebrada a aliança permanece. Assim é a aliança com Deus. Assim é o que Jesus está falando aqui, nós temos que ser fiel até a morte. E quando a gente fala ser fiel até a morte, não importa o que aconteça. Não importa se você vai estar alegre, se você vai estar triste, se você vai estar pobre, se você vai estar rico, se você vai estar... Não importa a situação. Se você vai estar doente, se você vai estar sadio, não interessa. O que importa é você manter sua aliança. Nada pode nos separar, como o apóstolo Paulo falou em Romanos, né? O que vai nos separar do amor de Jesus? Seria a perseguição, seria a morte, seria a espada, seria o frio, a nudez, a fome, a sede. Quer dizer, nada pode nos separar do amor de Jesus, porque é uma aliança. Jesus derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Então nada absolutamente pode ser o suficiente para nos arrancar das mãos de Jesus. Isso a gente tem que carregar isso conosco. Eu falo por experiência. Você acha que você vê a gente falando aqui, ou então no blog Espaço da Fé, que a gente tem um blog, né? Você que não acessou, por favor, acesse espacodafé.com.br. Você vê a gente escrevendo no blog, ou postando vídeos igual a esse, você imagina, nossa, Jesus Mar é um homem de Deus, é um cara de Deus, olha, ele vive mil maravilhas. Não é assim que acontece. Eu não vivo mil maravilhas. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho minhas tristezas, eu tenho minhas alegrias, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas angústias, eu tenho as minhas guerras. Mas o que eu tenho em mente também é que nada disso pode me separar do amor de Jesus. Então não importa como eu esteja me sentindo, ou o que eu esteja passando, o que eu esteja acontecendo na minha vida, não importa, o que eu sei é que eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança não pode ser quebrada. É assim que nós temos que ter consciência, meu amigo, minha amiga. Você que me acompanha nesse momento desse vídeo. Tenha essa consciência. Pense muito bem nisso. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Se você estiver doente, se você estiver feliz, alegre, triste, não importa. Porque você tem que ter consciência que nada, absolutamente, pode nos separar do amor de Jesus. Como está escrito, né? Nada pode nos separar. É uma aliança. Se você for fiel até a morte, é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A coroa da vida é um prêmio. E esse prêmio não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um. Não é para todos. Esse prêmio, essa coroa, a coroa é para quem guarda a palavra de Deus, para quem vence tudo, vence a própria fraqueza, vence tudo. Não é para qualquer pessoa. Então isso nós temos que entender. Então se você deseja a coroa, se eu desejo a coroa da vida, então nós temos que lutar por ela, cada dia. Não importando o que a gente passe. Não importando o que aconteça. Não importando nada disso. Nada que aconteça conosco não importa. O que importa é que a coroa da vida tem que estar... Nós temos que manter a coroa da vida. É como está escrito, né? Lá no livro de Abacuque, você tem sobre o Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto de oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele quer dizer que não importa o que aconteça, se faltar a videira, se faltar o gado, se faltar, não importa. Isso quer dizer se eu estiver pobre, rico, se eu estiver bem, se eu estiver mal, se eu estiver com saúde, se eu estiver doente, não importa. O que importa é que nós temos que manter a salvação acima de tudo. Manter a nossa fé, manter a nossa vida, manter sempre a salvação. Porque no final das contas o que vai valer é isso que nós mantemos, a salvação da alma. Para nós ganharmos a coroa da vida, nós temos que nos manter salvos, lutando a cada dia. Não importa o que aconteça conosco. Se nós estivermos tristes, estamos alegres, felizes, não importa. Porque a nossa fidelidade a Deus, ela independe de qualquer circunstância que aconteça na nossa vida. Se nós estivermos bem ou mal, se estivermos ruim, não importa como a gente esteja. O que importa é que, se nós nos colocamos à disposição de Deus, se nós fizermos uma aliança com Deus para sermos salvos, para caminharmos seguindo o caminho da salvação, o que importa é que nós nos mantemos fiéis até a morte, para recebermos a coroa. Então essa é a condição. Deus nos dá a salvação gratuita? Sim, nos dá. Na condição de que andemos na sua justiça,
sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, olhando sempre o alvo, que é o Senhor Jesus, independentemente da circunstância. Quer você esteja bem, quer você esteja mal, quer você esteja alegre, quer esteja triste, quer esteja rico, quer esteja pobre, não importa. Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele é o motivo e a razão da nossa salvação. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, e eu espero que você continue acompanhando nossas postagens, acompanhando nossos vídeos através da internet, principalmente através do site Espaço da Fé, do blog espacodafé.com.br. Forte abraço e até mais.